Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão, o projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários. É um projeto que a gente já vem desenvolvendo já há alguns semestres, e a gente dá início hoje, né, no nosso segundo semestre de 2026. E a gente temos uma proposta para dar continuidade no projeto, que diz respeito à questão financeira, à questão de custos, né? Como que nós vamos conduzir a nossa pequena empresa com essa conotação, né? Nessa área, na área financeira e custos. Então, é algo importante, né? Que todo gestor, todo pequeno empresário, ele precisa dessas informações, ele busca essas informações para que haja dentro da sua gestão uma melhoria. Então, é importante, é indispensável a gente falar sobre, por exemplo, a gente falar sobre custos. Então, algumas aulas, algumas semanas agora no começo do nosso projeto, a gente vai falar sobre custos. E depois a gente vai colocando aí, passando a parte financeira, formação de preço, né? Como que nós vamos conduzir até o final desse semestre. Primeiro, qual é a nossa indagação, né? A nossa pergunta? Por que que nós temos que saber, por que que nós temos que estudar, por que que nós temos que compreender custos? Por que que o pequeno empresário ele tem que saber o custo dos seus produtos, né? Por que que o pequeno empresário ele precisa buscar informações, conhecimento a respeito dos custos dos seus serviços? Então, há toda uma indagação, há toda uma preocupação, né, dos pequenos empresários sobre isso, sobre o tema de custos. Primeiro, a gente precisa atender necessidades gerenciais de três tipos, né? Primeira coisa, nós temos que gerar informações sobre a rentabilidade e desempenho de diversas atividades da nossa pequena empresa. Temos que gerar informação. Temos que ter informação a respeito de custos. Isso, né, como segundo momento, vai auxiliar no planejamento, no controle, no desenvolvimento das operações. E aí a gente coloca em terceiro momento, né, a coleta dessas informações que possa ser utilizadas, que possa servir como base nas tomadas de decisões. Porque o pequeno empresário ele precisa também de tomar as suas decisões. A pequena empresa ela também cabe algumas decisões a ser tomadas, por exemplo, se há produção de um único produto, de dois ou de três, se eu vou agregar mais um produto, se eu vou excluir algum produto que não está compensando, não está sendo rentável do ponto de vista econômico-financeiro, como que eu posso tomar essa decisão, né? Então, essa decisão só poderia ser tomada se nós tivermos informações de custos sobre os nossos produtos. A pequena empresa, ela precisa ser gerenciada com bastante responsabilidade, para que ela possa se prosperar e perpetuar no mercado, né? Eu sempre digo para todos os meus alunos, todos aqueles que estão junto comigo na minha trajetória acadêmica, a empresa ela só tem data para início. Uma empresa ela não tem data para término. Portanto, a empresa ela nasce, ela é constituída para perpetuidade, para prosperar na sua perpetuidade, ou seja, não existe data para que a empresa possa ser fechada, que ela possa ser descontinuada. Só existe data de início. Portanto, uma empresa ela pode ir passando de gerações, ela pode prosseguir, né? Ela pode manter o segmento que se iniciou, ou ela pode acrescentar, ou ela pode crescer no mercado, né? Ela pode abranger outros segmentos. Então, a pequena empresa, basicamente,
a gente pode colocar alguns empresários de destaque no nosso país, né, como, por exemplo, Silvio Santos. Ele começou tudo trabalhando aí como camelô, né, uma pequena empresa. E veja o império que ele conseguiu constituir, né? Obviamente, são poucas pessoas que conseguem essa proeza dentro do mercado, ainda mais nos últimos tempos, que está cada dia mais competitivo. Mas é uma realidade, há pessoas que conseguem fazer isso, né, por diversas razões, diversos motivos. Portanto, quando a gente constitui uma pequena empresa, nós temos que ter consciência que essa pequena empresa, ela deve prosperar na sua perpetuidade. E aí a gente precisa saber das terminologias contábeis. O que são as terminologias contábeis? Nós temos que saber como que nós vamos denominar os gastos da nossa pequena empresa. Algumas terminologias, elas são imprescindíveis, né? Nós precisamos do conhecimento delas, como, por exemplo, investimentos, custos, despesas, desembolso, perda. Então, todo e qualquer gasto, todo e qualquer pagamento que ocorrer dentro da empresa, eu chamo isso de gasto, né? O gasto é a saída do recurso financeiro, a saída do caixa do recurso financeiro. Toda e qualquer saída do caixa de recurso financeiro eu chamo de gastos, né? É o sacrifício financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto ou de um serviço, tá? Então, se eu não sei direito as denominações de maneira específica, eu chamo tudo de gasto. A minha empresa, minha pequena empresa, ela teve X de gastos esse mês. Então, eu estou certo. Estou falando uma terminologia correta. Mas se eu quero melhorar um pouco mais, eu posso ir classificando esses gastos em subgrupos, né? E afunilando esses gastos. Por exemplo, os gastos, eles passam a ser investimento quando? Né? Quando eu compro algo, um bem que possa ter uma vida útil superior a um ano. Né? São gastos ativados em função da sua vida útil, ou seja, tem que ser superior a um ano. Então, o investimento, ele cabe, por exemplo, se eu compro um ar-condicionado, se eu compro um computador para minha pequena empresa, né? Todo e qualquer os bens que eu possa comprar, móveis dentro da minha pequena empresa, se eu compro uma máquina para ajudar lá na produção, isso é investimento. Tem a ver com a vida útil superior a um ano e tem a ver com gerar benefícios a períodos futuros, né? Se eu compro um ar-condicionado para a sala onde o pessoal fica efetuando as vendas, e-commerce, as vendas online, que eu estou fazendo? Né? Eu comprei um equipamento que tem, obviamente, uma vida útil superior a um ano, e ele traz benefícios para os meus colaboradores. Ele vai fazer com que meus colaboradores tenham um ambiente mais agradável. Obviamente, isso vai fazer com que eles sejam mais produtivos. Então, tudo aquilo é o desembolso que eu faço para a aquisição de um bem que ele possa ter uma vida útil superior a um ano, e gerar benefícios para exercício a períodos, anos futuros, eu chamo de investimento. E os custos? Então, o gasto ele passa a ser custos quando ele é absorvido na produção. Né? O gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Tudo aquilo que é consumido dentro do setor produtivo ou relacionado à prestação de serviço, eu chamo de custos. E aí, na continuidade, os gastos eles passam a ser tratados como despesas quando eles estão consumidos no processo de vendas. Então, veja o paralelo, ó, a diferença de custos e despesas. Os custos, os gastos passam a ser denominados como custos a partir do momento que eles são consumidos na linha de produção. Ao passo que as despesas, né,
E os gastos passam a ser denominados como despesas a partir do momento que são consumidos no processo de vendas, né? Propagandas, marketing das de vendas, propaganda, comissão de vendas, né? Tudo aquilo que se absorve de recurso financeiro pós o produto pronto para ser vendido, na tentativa de identificar qual é o cliente daquele produto, né? Possível cliente daquele produto, isso consome recurso financeiro. Eu chamo de despesas. E o desembolso, entendeu? Os gastos passam a ser desembolso, né? Quando ocorre o pagamento de um bem ou serviço. É o fato, né? É a realidade dos fatos. Ali quando acontece o pagamento, né? É no momento do pagamento. E os gastos, eles podem ser perdas, né? Em função de bem. Os gastos passam a ser perda, bem ou serviço consumido de forma anormal, né? Então, quando a gente cria de forma anormal, muitas vezes porque ele não tem condições de ser previsto. Embora a gente tenha as metodologias, as previsões de tempo, as previsões climáticas, aí muitas vezes foge um pouco do controle, né? Por exemplo, um vendaval que veio e danificou o galpão lá da produção, que danificou algum imóvel relativo à empresa, né? Veio lá um raio e queimou algum computador, mesmo que eu tenha preventivo, algum para-raio, alguma coisa, mas pode assim mesmo acontecer, né? Algum tipo de prejuízo em função de um temporal, etc., uma chuva de granizo. Isso a gente chama de perda, porque está de forma anormal. Dificilmente a gente consegue prever isso na sua exatidão. Hoje, de acordo com as tecnologias, a gente tem uma ideia daquilo que vai acontecer, principalmente na questão climática, né? Mas muitas vezes não é de maneira exata, né? Isso pode pegar de surpresa. E aí os desperdícios, né? Os gastos passam a ser desperdício quando, né? Quando ocorre a negligência dos gestores. Por exemplo, eu vou citar, fazer uma analogia. Em casa, na nossa residência, quando a gente vê uma torneira ela pingando, né? Mas a gente não arruma, a gente não conserta, a gente não tem tempo de chamar o encanador ou nós mesmos ir lá fazer a manutenção desse vazamento. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo e a gente não arruma, a gente não dá a manutenção devida. Então, isso é desperdício, né? Quando tem uma conotação de ingerência, né? A gente vê, mas não toma uma atitude para sanar aquele prejuízo, né? Aquele vazamento financeiro. Então, aí estão as terminologias contábeis relacionadas com o custo, que diz respeito ao nosso entendimento melhor sobre esse tema, né, que a gente começou a falar hoje, na aula de hoje, sobre os custos. E aí a gente tem, né, alguns exemplos, por exemplo, né? A gente vai falar de alguns exemplos que nós precisamos frisar nesse início de módulo, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os custos. Nesse momento, a gente precisa entender bem a diferença de custos e despesas, né? Então, os custos, gastos na produção. Despesas, gastos no escritório. Né? Um outro custo, mercadoria, né, que a gente tem lá no comércio. Que é os custos lá no comércio, lá no varejo. Eu tenho uma loja lá no calçadão, qual é o custo dela? É a reposição da mercadoria vendida. Né? Despesa, os gastos da administração. Lá no serviço, qual é o custo? É a mão de obra aplicada para desenvolver aquele serviço prestado. E a despesa é o gasto na administração. Então, a gente tem dentro da empresa a questão industrial, administrativa e comercial. Isso a gente tem que deixar isso bem claro no nosso planejamento.
seja qual for a posição mercadológica da minha pequena empresa, o que é a posição mercadológica? Se a minha empresa é no setor produtivo, né, produção, se ela é varejo, né, se eu tenho só revenda de mercadoria, como que eu poderia, então, classificar a minha pequena empresa? Ou se ela é prestadora de serviço, né? São 3 posições mercadológicas: industrial, prestação de serviço e comercial, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que identificar qual é a posição mercadológica da minha pequena empresa, porque aí eu aplico os conceitos com mais exatidão, né? Porque eu vou chamar os meus gastos de custos ou de despesas, né? Com mais propriedade, sabendo a posição mercadológica da minha pequena empresa. Tudo o que gasto da fábrica, o que é? Produção. Eu posso chamar isso, eu devo chamar isso de custos. Gasto de escritório ou administração, eu tenho que chamar isso de despesas. Então, veja que interessante. Aí a gente vai montando esse raciocínio dentro da nossa cabeça. Nós, como gestores, proprietários e gestores do nosso pequeno negócio, da nossa pequena empresa, e eu preciso dessas informações. Isso vale a pena, né, nós perdermos aí ou ganharmos um tempo, né, para a gente definir melhor esses conceitos, fazer um planejamento dentro da nossa pequena empresa. Então, eu coloco um fluxograma dentro da minha pequena empresa, onde eu posso descrever todos os custos, todas as despesas, propriamente dita, né? Os custos, eles servem para formar o preço de venda, obviamente colocando a minha margem de contribuição, ou melhor, a minha margem de lucro, né? A minha lucratividade, o meu lucro, o meu percentual de lucro, se é 30%, se é 20%, isso tudo é calculado também. Eu vou ensinar vocês, ou eu vou relembrar vocês, que a gente tem um método que chama markup, onde a gente estabelece um percentual com mais propriedade para formar o preço, sempre olhando para o mercado, para o concorrente. Então, se eu tenho essa preocupação de separar custos e despesas, para que serve? Custos é para formar o preço. E as despesas, elas vão refletir onde? Elas vão subtrair do meu lucro. Tá? Por isso que eu tenho que separar. Veja a diferença, veja a responsabilidade que eu tenho que ter para formar o preço. Aí alguém vai dizer assim: ah, mas professor, o mercado que forma o preço, não adianta eu formar o meu preço. O preço já está formado pelo mercado, pelos meus concorrentes. Eu tenho que seguir meus concorrentes. Eu estou certo ou estou errado? Fala, sim, você está certo, ou parcialmente certo, mas não significa que você vai só seguir os seus concorrentes, né? Existe um termo, tá, bastante conhecido, que chama Maria vai com as outras. Eu não posso administrar a minha empresa baseando só no meu concorrente. E eu preciso ter as minhas informações, né? Se eu tomar uma decisão junto com meus concorrentes, eu vou tomar uma decisão com segurança. Eu vou saber o que eu estou fazendo. Eu vou ter os dados, né, dentro da minha tomada de decisão, eu vou ter dados confiáveis, meus dados. A gerência da pequena empresa, ela é minha. Eu não tenho que pegar a gerência do outro para querer aplicar dentro da minha pequena empresa. Eu tenho que pegar a minha gerência, os meus dados, né? Para isso, eu preciso fazer esse planejamento, né, de custos barra financeiro, para formar um preço, para ser indicador, para ter margem, né? E ainda entra a diferença entre custos e despesas. Então, a indústria, ela se preocupa, né, ela se preocupa muito com os custos. E aí a gente tem essa preocupação com os custos, por quê? Justamente porque os custos formam o preço de venda. Aí a gente tem uma relação, né, entre os custos diretos e indiretos. A gente vai falar sobre isso nos próximos passos, nas próximas semanas.
já para a gente lembrar, né, sobre a questão dos custos diretos e indiretos. Os custos diretos, eles são medidos, mensuráveis. Eu consigo chegar num valor facilmente. Os indiretos, não, eles precisam de um rateio, de uma maneira para chegar ao produto. Produto A, B e C. Aí a gente tem, né, dentro dessas classificações, a gente tem essas terminologias. Pois a aula de hoje a gente já está terminando a nossa discussão, nosso primeiro momento de hoje a gente já está terminando. E a gente soltou essa inquietação aí para o pequeno empresário, para saber se realmente ele está seguindo essas orientações teóricas, né, onde a universidade tem o seu propósito de trazer informações científicas, né, acadêmicas, para o pequeno empresário, né, para ajudar o pequeno empresário a conquistar os seus objetivos e suas metas. Isso tudo é conquistado. Nada vai cair do céu, tá? Nada vai cair do céu. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar com as informações nossas e concretas e confiáveis, e assim por diante a gente vai obter conquistar o nosso objetivo. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser.